Que a paz e a graça estejam com todos os irmãos. Privilégio, uma alegria estar com vocês aqui. Esse trabalho é dirigido pela figura simpaticíssima, agradabilíssima do Uriel. Tanto que eu convidei para ele fazer um PNO na Old School do ano que vem, pessoalmente, ao vivo ali, sem cortes. Mais de 20 minutos, bem mais. Até porque o patrão dele estará presente, né? Então se inscreva na conferência do ano que vem. Queridos irmãos, preste atenção. Nós estamos vivendo pelo menos nos últimos 10 anos, uma ressurgência da fé reformada, como há muito tempo não acontecia. Isso tem sido tão benéfico para a igreja brasileira, a igreja em todo o mundo, mas especialmente na brasileira, da qual fazemos parte. Estamos redescobrindo as grandes doutrinas do passado, os grandes clássicos, os grandes livros, as grandes obras. Têm sido publicados, republicados, seminários têm sido procurados, dezenas e milhares têm aderido à fé reformada, no que parece ser um avivamento. Isso é espetacular, maravilhoso. Muitos, talvez dos mais velhos, não imaginavam que iriam ver o que estão vendo, o que estão assistindo. Eu, por exemplo, fui grandemente afetado. Eu que vim de uma raiz pentecostal, neopentecostal, foi amor à primeira vista. E quanto mais estudo, mais me aprofundo nas disciplinas, nos postulados reformados, mais fascinado, encantado eu fico com a soberania de Deus e todos os seus desdobramentos. Entretanto, eu acredito que tem uma parte que está sendo um pouco esquecida, pouco enfatizada. Fala-se demais da soteriologia puritana, mas muito pouco sobre a santificação puritana. Tem se dado ênfase demais sobre a salvação pela graça, a soberania de Deus na salvação. Isso é libertador, bíblico, real, profundo. Mas a conversa não para aí. Nós também temos que dar ênfase na santificação. John MacArthur, perguntado sobre o movimento do novo calvinismo, o calvinismo principalmente propagado por jovens pastores, e vocês conhecem, isso veio a público. Nós tivemos uma situação bem desconfortável com Mark Driscoll, por exemplo, e ele disse que, em uma entrevista, que esses novos proponentes do calvinismo se fascinaram com a soberania de Deus na salvação e deram muito ênfase nisso, mas eles pararam aí, eles não continuaram, eles não deram ênfase na santificação, nem sequer falam dela, ou parecem nem gostar dela. E parece que para esses novos calvinistas, ser reformado é sinônimo de ser irresponsável com o uso do álcool, ser irresponsável com a participação no mundo, com o seu excesso, ser descolado, dialogar de uma forma muito íntima com o mundo. Não é isso que os nossos pais ensinaram. Não é isso que Lutero, Calvino, Zwinglio, os puritanos, Edward, Spurgeon. Eu sei que é muito libertador nós sairmos do legalismo que a igreja brasileira foi imergida anos, usos e costumes, roupas, medida de cabelo, não podia ter televisão em casa, pobres mulheres não podiam sequer raspar as pernas. Parece que santidade foi confundido com feiura. Não, isso não é ser santo, é ser feio. Quanto mais aquele, não sei, não é da sua época talvez, aquele filme A Volta dos Vivos Mortos,
quanto mais aquele aspecto mórbido, mais santo. Não, não é. Entretanto, eu acredito que com medo, talvez por medo do legalismo acentuadíssimo em nossa fé brasileira, nós temos ido para o outro extremo, a libertinagem, ou o antinomismo. Nós não podemos ficar com nenhum desses lados, meus irmãos. Quando João Calvino escreveu as Institutas da Religião, que contém 1.200 páginas, que trata da teologia reformada, a sua intenção ao escrever não era fazer pessoas inteligentes, e sim piedosas, santas. Calvino diz que escreveu as Institutas com um propósito: promover piedade entre os cristãos. Eu escrevi com a intenção do povo de Deus crescer em santificação. A grande doutrina do século XVI, não é novidade para você, foi a justificação pela fé somente. Mas o que muitas pessoas não sabem é que os reformadores não deram muita ênfase somente na justificação pela fé, mas deram também na santificação. Tanto é que a frase que circulava nessa época era: aqueles que são justificados pela fé somente terão tal amor por Deus nas suas almas que quererão viver uma vida santa, colocados à parte por Deus. O que nos distingue das demais religiões pagãs? O que nos distingue do incrédulo? A santidade, a santificação, que ela é cunhada de um dos grandes atributos de Deus. Deus é santo, isso significa ser invulgar, distinto. A santidade coloca Deus numa categoria única, de modo que os serafins mais majestosos comparados a Deus são como micróbios dentro de um esgoto rastejando. Ou seja, Deus é sem igual, na sua categoria, Ele é incomparável, invulgar. Quando Deus nos chama para ser santos, coloca a igreja numa categoria distinta de qualquer cidadão da face da terra. Somos distintos, invulgares, e não no sentido legalista de usos e costumes, mas nossos pensamentos, nossa ética. Quando fala do mundo, ser mundano ou não ser mundano, não fala necessariamente de objetos, fala de sistema, um sistema, um conjunto de valores, crenças, uma ética. E, portanto, nós não nos adaptamos a esse sistema no mundo, mas não do mundo. Isso precisa ser resgatado, de forma que muitos jovens que vêm do extremo, estão aderindo à fé reformada, não estão sabendo lidar com a liberdade que agora recebem, aquela libertação do legalismo, ou do regime opressor dessas religiões. E aí eles vão. Então você vai ver jovens após cultos terem comunhões regadas com bebida destilada e vendo coisas impróprias na TV. Isso não é a reforma. Porque antigamente o que os jovens faziam era ir para casa se reunir para estudar teologia, ou falar de textos bíblicos, ou reunir para evangelizar pessoas. E não estou tirando com isso a descontração, entretenimento saudável, mas parece que virou sinônimo disso. Não, vocês estão enganados. Não é isso que a fé reformada propõe. Ela não liberta de um extremo para colocar no outro. Ela nos faz santos. Agora cabe a nós, pastores influenciadores, nós falhamos nisso, porque a ênfase demais em essas disciplinas que elas estão salvando a igreja brasileira. Estava comentando com os irmãos, pastores, que na quarentena,
O que as seitas fizeram? As seitas, elas não conseguem, elas vão ter conteúdo online, porque elas não fazem uso da pregação expositiva. Você vai ver o homem do chapéu lá, que vai expor o quê? Mal sabe, aleluia. Oh, meu Deus, segura minha língua. Um tanto problema com ela, mas tudo bem. Assim, aquela coisa, aquela cartaz precisa de presencialidade. Então online não dá. O que essa turma fez? Vamos ver quem ensina. E invariavelmente vai chegar na teologia reformada. Augustus, Eber, Leandro, Filipe, tantos outros. Sermões, coisas inteligíveis, coerentes, profundas. A exposição da palavra. Talvez você vê que isso aconteceu, e muita gente, através disso, abriu seus olhos. Agora, o que cabe a nós, como referências, pregadores e pastores, dizer que a fé reformada não se limita apenas a essas disciplinas, dar mais ênfase no estilo de vida, na santificação. Não dá para ficar tirando selfie semi-nu e colocando café teológico, kkkk. Por favor, santa, cubra teu corpo. Não dá para ficar postando lendas institutas com um charuto na mão e uma garrafa de uísque. Isso está errado. Não podemos, não é dessa forma. Qual é o ponto aqui? Nós, os líderes, os influenciadores, têm a obrigação de ensinar para essa gente que está vindo, espera lá, há limites. Existe uma santificação ordenada pela Bíblia, e santificação tem a ver com separação. Paulo diz: não toquei em nada impuro, saí do meio deles, diz o Senhor. Então tem gente confundindo liberdade com libertinagem, e nós precisamos dizer para eles: moça, se vista de forma adequada. Moço, isso não é uma postura para alguém da sua idade. Homem, se porte como marido, chefe de família. Tenha postura no seu ambiente profissional, dê bom testemunho na sala de aula. É claro que eu sei que não é um discurso agradável, principalmente vindo de Paulo Júnior, acho que eu não sei o que circula ao meu respeito com esse tipo de mensagem, mas precisamos dar ênfase nisso, porque Mark Dever diz, por exemplo, uma igreja santa aponta para um Deus santo. Como Deus é visto na terra? Através da sua igreja, que através da igreja a multiforme sabedoria seja conhecida de principados e potestades. Isso quer dizer: santificado seja o teu nome. Não tomar o nome de Deus em vão não é só pronunciar uma palavra indecorosa usando o nome de Deus, é aquele que é crente, carrega o nome de Deus, portanto, a maneira como ele vive pode profanar esse nome. Já viu que responsabilidade que nós temos? Somos embaixadores de Cristo, carregamos o brasão celeste, de modo que a forma que falamos, como nos conduzimos, pode honrar o nome de Deus ou manchar o nome de Deus. Irmãos, então precisamos trabalhar e ensinar, dar mais ênfase nos púlpitos, livros escritos, séries de sermões sobre isso. Claro, dizendo da verdadeira santificação, como Paulo vai dizer em Colossenses, que essas coisas não têm poder contra a carne, mas há uma santificação bíblica e verdadeira. Tudo começa o quê? Na justificação pela fé, a salvação em 3 tempos. A primeira, Deus lida com o passado, com a culpa do pecado, a parte jurídica. Ele resolve a nossa questão jurídica diante de Deus, removendo a culpa. Isso acontece quando cremos, no passado.
Depois nós temos no futuro a glorificação. Deus vai lidar com a presença do pecado, vai retirar o pecado. Isso se dá na ressurreição ou na volta de Jesus, se nós estivermos vivos. Mas entre a justificação e a glorificação, há uma obra da graça que fica no meio, é a santificação. É onde Deus vai lidar com o poder do pecado. O poder do pecado. E para isso o agente é o Espírito Santo. Com a nossa união com Cristo, o agente, o Espírito Santo. E um dos seus frutos é domínio próprio. O que é isso? A capacidade de exercer autodomínio. A força para nós exercermos domínio sobre as nossas inclinações pecaminosas. Santificação. O que é ser santo? Separado, cortado e separado do pecado para Deus. Esse termo era usado nas pedreiras antigas, quando se colhia da rocha pedras. Se cortava e tirava blocos. Mas ninguém retirava blocos de uma pedreira para deixá-los isolados. Era para um uso específico. Santidade, santificação é isso. Cortados, separados do mundo, do pecado, para uso pessoal, consagrados para Deus. A santificação, só ver o tempo aqui, quanto eu tenho aqui. Nós precisamos lembrar que ela tem um aspecto negativo e o positivo. Nos separar daquilo que é impuro, nos separar daquilo que é mal, nos separar daquilo que é pecaminoso, e a parte positiva. A nossa influência no mundo como sal da terra e luz do mundo. Irmãos, o tempo já está esgotando. Essa é uma das maneiras de nós honrarmos um Deus santo. Sede santos, porque eu sou santo. Não tem essa de doutrina de crente carnal. Quando Paulo fala, sois carnais, a palavra ali, sarquinos, tem sarquinos e sarquicos. O problema está no sufixo, inos e quicos. Inos, feito de, quicos, parecido com, ou como de. Paulo não usa sarquinos, feito de carne, carnais, incrédulos. Paulo usa sarquicos, como de carne. Ele está dizendo, vocês estão agindo como a carnais, mas vocês não são carnais. Porque tem essa doutrina que foi combatida nos Estados Unidos, não, do crente carnal. Não. A própria introdução da epístola vai dizer aos santos, chamados para serem santos. Ele chama os coríntios de santos. E por fim, na justificação não participa, é uma obra unilateral, uma obra da graça. Na santificação nós trabalhamos. Como você faz? Use os meios da graça. Leitura e meditação da Escritura, participação do culto público, comunhão com os santos, oração particular, são meios de nos santificar. Então, eu não sei se foi meio áspero, se foi, mas eu precisava dizer esses aspectos da santificação. Libertador, o que a teologia reformada está fazendo conosco, no mundo, no Brasil, nos tirando dessa prisão legalista. Mas que não incorramos no erro de ir para o outro extremo e achando que é tudo pela graça e eu não tenho que fazer absolutamente nada. Sejam santos como o Senhor é santo. Uma igreja santa aponta para um Deus santo. Deus abençoe.